Olá, pessoal do oitavo ano D, do Colégio Municipal, Dom Pedro I, sejam bem-vindos à nossa aula semanal de ensino religioso, tá? Hoje a gente vai fazer uma reflexão e uma devolutiva da atividade da aula passada, da aula semana passada, que nós discutimos as religiões, né? Os textos sagrados, o que há em comum em todas as religiões, né? Porque todas elas têm a sua doutrina, têm a sua forma de manifestar a sua crença no seu Deus superior. E, ao mesmo tempo, nós vamos fazer a correção da atividade que nós deixamos aí no Google Sala de Aula, no formulário, tá? Quero só reiterar que somente 9 pessoas fizeram a atividade. Ao final da aula, eu vou deixar a atividade novamente para quem ainda não fez, somente para quem não fez fazer a atividade. Ó, nós somos uma turma grande, pessoal. Somente 9 pessoas me devolveram a atividade. Vou já mostrar quem foi, tá? Então, qual era o nosso objetivo? Qual era a habilidade que nós pretendíamos desenvolver quando nós falamos de crenças? Era compreender a função dos textos sagrados orais e escritos, reconhecendo sua importância nas diversas tradições religiosas. Porque nas religiões, cada uma delas, né, tem o seu São duas texto religiões. sagrado. Cada uma delas tem a sua historicidade. Por exemplo, as religiões europeias, as religiões de tradição europeia, que é o catolicismo e o protestantismo, né, mas baseado da fé cristã, é uma religião que segue a Jesus Cristo, revelados na Bíblia, que a Bíblia Sagrada é o texto das religiões cristãs que tem Jesus Cristo como o seu Deus, tá? Temos também as religiões indígenas, né? Que é profundamente marcada por rituais, nos quais os mitos são revividos com intensidade. Tudo isso é muito cultural, tudo isso faz parte da rotina, faz parte da prática cultural e religiosa de cada um dos povos que nós tomarmos como referência. E aqui, na cultura indígena, na religião indígena, nós temos uma ligação muito estreita entre o índio e a terra, o índio e a natureza, tá? Então, nós vamos ter muitos mitos, nós vamos ter muitas coisas relacionadas à crença do índio nos fenômenos naturais. Já a religião afro-brasileira, elas possuem influência das religiões vindas da Europa, né? Como o catolicismo e o kardecismo, são religiões que vieram para cá, para o Brasil, trazidas pelo negro, o próprio nome já diz tudo, né? Afrodescendente. Nós vamos ter um sincretismo, toda uma cultura de crença em entidades e em divindades que muitas delas até sofrem preconceito e discriminação por conta de algumas pessoas que não compreendem as particularidades de cada uma dessas religiões, tá? E onde é que está a importância dos textos sagrados? Eles são ensinamentos transmitidos de forma oral e escrita pelas diferentes culturas religiosas. São uma forma de expressar e disseminar os ensinamentos religiosos. Professor, onde é que estão os ensinamentos que traz toda a forma como as pessoas entendem o cristianismo, como entendem a vida de Jesus Cristo? Está na Bíblia, assim como outros textos, né? Do texto sagrado, brota todo o saber sobre a tradição religiosa, a doutrina, os códigos de ética e moral, as regras dos rituais, enfim, as orientações civilizadoras dos homens. E aí cada homem, cada povo tem a sua forma de conceber a fé que professa, tá? E aí, pessoal, qual é a função e objetivo dos textos sagrados? Primeiro, a função é transmitir e organizar os ensinamentos religiosos para as novas gerações. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Na religião católica,
tá? Tem um processo de ensinamento das crianças para compreenderem e para assimilarem os conhecimentos da fé católica. Assim como também nos evangélicos também tem todo esse processo de estudo bíblico para que eles possam compreender em que está alicerçado a fé da religião que professa. O objetivo é registrar os fatos importantes das religiões. Aí vem os sermões, orações, doutrinas, história e etc. Quais são as características do texto sagrado? É reconhecido e validado por todo o grupo religioso. Não existe um texto sagrado que só uma pessoa entenda. Ele dá sentido e um significado essencial à realidade. Na atividade que eu passei para vocês, tem uma questãozinha que fala do Alcorão, né? Que é o texto sagrado de uma das crenças das religiões, tá? Textos sagrados orais. Mesmo com a invenção da escrita, algumas culturas optaram por permanecer na oralidade, armazenando os textos em sua memória. Cultura indígena, aborígena e africana são exemplos disso. Eles não têm textos escritos, tá? Os textos escritos têm o intuito de garantir a preservação dos conteúdos, dos ensinamentos. Registrou os seus textos. Aí nós temos a Bíblia, a Torá, a Vedas, o Alcorão e outros textos de religiões diferenciadas, tá? Aí vem a mitologia. Lembra da mitologia que nós falamos dos indígenas, que é tudo rodeado nesse ambiente de natureza, em que os seres são místicos, a deusa da água, a deusa do fogo, a deusa do sol, a deusa da lua, porque o homem indígena, né, ele tem toda a sua história ligada aos fenômenos naturais. São histórias míticas que os sábios anciões contam oralmente para toda a tribo, preservando assim a sabedoria e as tradições. Olha só essa imagem aqui, ó. É toda uma imagem voltada para essa questão mitológica da cultura. E, professor, e o que são esses mitos? Os mitos narram a transformação do universo, da vida das outras nações indígenas, dos fenômenos de origem espiritual ou sobrenatural que acontecem com as pessoas na aldeia, e isso passa de geração em geração, tá? Essas tradições orais contribuem para o processo de identificação da cultura e valorização das especificidades de cada uma das tribos que nós estamos tomando como referência. E a tradição oral é como se fosse uma autobiografia da tribo, um recurso, uma técnica para transmitir sua cultura e sua história. Os mitos, contos, sistema de crenças, histórias e outros relatos. A gente fecha a nossa aula de hoje, né? Falando da sabedoria dos antepassados, que é preservada através da oralidade, e essa sabedoria, pessoal, é que nos dá a condição de transmitirmos para as gerações futuras os conhecimentos e as nossas crenças. É claro que os textos nos ajudam, tem alguns saberes que são transmitidos aqui em casa, no seu ambiente familiar, aí, tá? Mas é necessário estudar os textos religiosos, qualquer que seja a sua crença, para que você possa alicerçar a sua fé. Vou deixar agora aqui no grupo de WhatsApp, pessoal, a atividade para quem ainda não fez, tá? Quem já fez, show de bola, valeu, boa tarde, mas quem não fez, vá lá e faça a atividade. Mande para mim um ok no privado para me registrar a sua frequência. Tchau, tchau.